E olha, Deus deu sonhos para Abraão, Deus deu sonhos para Jacó, para Isaac, Deus deu sonhos para profetas, e Deus deu sonhos para José. Quantos sonhos com Deus José teve? Sabe quantos? 3. 3 sonhos onde Deus dava direção. Deus dá direção nos sonhos. Deus dá a voz de comando nos nossos sonhos. O primeiro sonho de José foi quando ele soube que Maria estava grávida. E ele era o noivo. E ele não tinha feito nada. Todos sabem como José deve ter passado sufoco. E ele ia deixá-la. Alguns dizem que ele ia deixá-la até por amor a ela, para que ela não se constrangisse, não se envergonhasse. Mas ele ia deixá-la. E Deus deu o primeiro sonho. E ele sonhou e Deus mostrou. Esse filho foi gerado pelo Espírito Santo. Maria continua virgem. Não até o final, hein? Não até o final. Ela teve outros filhos depois. Amém? Como muitos dizem, a virgem e tal. Ela foi e casou virgem. Mas Deus preparou José. Depois de um tempo, Deus deu um novo sonho a José. Um sonho de guarda, de salvação, de redenção. Ele disse: José, tira a tua família daqui, leva a tua família para o Egito, porque aqui vai acontecer uma carnificina. Conhecem a história? Herodes matou milhares de bebês porque estava procurando Jesus. Uma história que já tinha se repetido com Moisés, não é verdade? E eles foram para o Egito. Sabe até quando eles ficaram no Egito? Até o momento que José ouviu de novo a voz de Deus num sonho, porque ele fala: chegou a hora. Se não falasse, eles estavam lá até agora. Estava bom, não estava ruim no Egito. Mas Deus disse: acabou o tempo, é hora de voltar. Deus fala no nosso coração, revela, Ele se revela, Ele revela os seus planos, Ele revela os seus sonhos, Ele atende os nossos pedidos. Quem aqui já não teve essa experiência? Eu tive muitas, eu só não sabia que era isso. Mas eu tive muitas. Quantas vezes eu colocava para Deus uma dificuldade, alguma coisa para resolver um problema, e dormia e acordava com a solução. Eu não ouvia a voz de Deus, e se eu ouvi, eu não lembro, mas a solução veio. Quem já passou por isso? Muito comum, não é? Como eu não sabia, você talvez não sabia, mas Deus deu a solução. Ele já me deu até a solução de problemas de matemática. Mas como se resolve isso? Dormi, acordei, está aí a solução. Amém? Ele fala, ele resolve, soluciona. Abre no livro de Mateus, Mateus 5. Deixa aberto aqui em Mateus 5. Eu queria agora entrar numa parte prática. Pergunta assim: qual é a minha parte? Como posso sonhar
um sonho de Deus. Como posso escutar a sua voz no meu sonho? Como posso ter certeza que é Ele? Amém? Então a gente vai ver, entender, e se você quiser, hoje ainda você vai praticar. Eu disse no início que Deus é o mais interessado em falar conosco. Ele é louco para falar com a gente. E Ele não tem a menor dificuldade em falar. Não pensem que Ele não consegue, não sai. Ele não tem dificuldade. A dificuldade é nossa. É uma dificuldade nossa de escutar. Moisés andava com o povo pelo deserto e o povo dizia: Moisés, nós também queremos ouvir a voz de Deus. Como podemos ouvir a voz de Deus? Também queremos ver o seu comando, o comando de Deus. Também queremos ouvir da sua boca, da boca de Deus, as suas leis. Sabia que o povo pediu isso para Moisés? E Moisés disse: está bem, vocês ouvirão a voz de Deus, mas primeiro vocês precisam se purificar. Vocês precisam de limpeza. Ninguém entra na presença de Deus do jeito que vocês estão. Ele sugeriu até um jejum de sexo por 3 dias. Não que isso seja errado, ou que seja pecado, mas ele falou pureza, limpeza total. Lavem suas vestes, purifica a sua vida, esteja santo diante dele. E assim eles fizeram. E sabe o que aconteceu? Eles ouviram a voz de Deus. Não era Deus que não conseguia falar, eles não conseguiam, não estavam prontos, preparados para ouvir. Amém? O detalhe dessa história é que eles não gostaram da voz de Deus. Sabiam disso? Viram essa história? Que Deus falou e eles: é muito forte, é muito forte. Não queremos mais ouvir, nós vamos morrer de tão forte que é a voz de Deus. Mas eles ouviram e Deus falou, e Deus revelou cada um dos mandamentos com a sua própria voz. Então, a primeira coisa, se você quer, precisa purificar a sua vida, precisa santificar a sua vida, precisa se preparar para recebê-lo. Outra coisa, Deus, Ele vai responder o que você vai falar, o que você vai orar, o que você vai pedir. Ele pode, sem você pedir nada, Ele pode te colocar um sonho, sim, profético, como alguns. Mas a ideia aqui é dia a dia. Quem quer fazer isso dia a dia? Quem quer dormir e sonhar o sonho de Deus, se possível todo dia? E Ele quer responder ao teu anseio. Mas para isso você precisa perguntar. Você precisa se preparar em santificação e precisa de um tempo com Ele. Vai guardar isso? Antes de dormir. Você precisa preparar o seu sono. E você precisa preparar o seu sonho. Isso foi um recado que veio do alto. Você quer receber, você precisa se preparar. O nosso hábito, não sei o seu, mas o meu sempre foi: chego cansado, vou para a cama e ligo a televisão. Eu sei que a gente acorda de manhã com a televisão ainda ligada. Fazem isso também? Não, muito bem, não faço o mesmo, eu também não vou fazer mais isso. Amém? Então é assim: Deus, você fala, enquanto isso eu não, você vai buscar, vai procurar, vai se purificar e vai orar. Seus últimos momentos antes de dormir, busque. É um hábito, é um estilo de vida. Ora, busque, pergunte: Senhor,
Não quero acordar sem saber sobre isso e isso. Quero entender o que eu preciso fazer para desatar esse nó. Eu não estou vendo a saída. Senhor, olha para minha situação, olha para as minhas dívidas. Vamos ler um texto em Mateus 5, eu falei 5, 23 e 24, muito sério isso. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a sua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Tá? Então a gente está falando sobre deixar uma oferta no altar, porque o povo de Israel fazia assim: ele dava um sacrifício em troca de um favor de Deus. Eles sacrificavam uma coisa, levavam algo para o templo, levavam algo para o altar, porque eles queriam uma bênção, porque eles queriam receber do alto aquilo que a gente vai orar à noite de joelhos e pedir. Tá? A Bíblia diz que Deus, Ele se agrada disso. Ele se agrada. Isso não é algo que desagrada a Deus. Você sacrificar para receber. Ele não diz que isso é errado ou que isso é pecado, mas ele diz que prefere, fala, eu prefiro, melhor do que isso é se você obedecer. Melhor do que sacrificar é obediência, mas ele não diz que o sacrifício é ruim. Amém? Só que Jesus, agora a gente está falando de Jesus. Jesus está dizendo: não adianta você deixar a tua oferta, deixar o teu sacrifício. Não adianta você ajoelhar de noite e pedir, se houver algo a se arrumar, algo que dependa de você para arrumar. Deus, estou endividado, estou até o pescoço, e Deus diz: você precisa arrumar isso. No reino de Deus, a gente não pode ter dívida. Aí você vai falar: como? Estou devendo, não tenho dinheiro para pagar. Deus diz: vai lá e se reconcilia com teu irmão, vai lá e negocia. Eu estou dizendo isso para vocês com bastante autoridade, não é verdade? Vai lá e negocia. Está devendo para um, não deixa a coisa explodir, porque quando você renegocia, fala: olha, eu sei que eu estou te devendo, eu não tenho esse dinheiro, vamos fazer um acordo, vamos fazer um novo planejamento. Sabe o que acontece? Deixa de ser dívida e passa a ser compromisso. Olha a diferença de dívida para compromisso. Sabe o que é compromisso? Compromisso é uma conta de luz, de água, que vai vencer. Você não está devendo, isso não é dívida, isso é um compromisso que você tem. Então você pode transformar uma dívida que você tem em um futuro compromisso. E se fizer isso, é a minha fé, não sei se é a sua. Se fizer isso, isso agrada ao Senhor. Ele vai se mover para que isso seja cumprido. Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar, Ele vai abrir a janela dos céus. Eu não sei o que Ele vai fazer,
Eu não sou Deus, eu sou um homem de Deus, mas não sou Deus, mas Ele vai fazer. Amém? É o que Jesus está dizendo. Você quer ajoelhar e fazer pedidos? Primeiro, se acerte, limpa a sua vida. Aqui está falando também em perdão, está falando em se reconciliar com o seu irmão, em perdoar-lhe. Não adianta você dobrar o joelho e estar com o coração sujo, amargurado. Sabe o que a Bíblia diz nas bem-aventuranças? Diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Do que a gente está falando aqui? Tá bom, não vou ver, vou ouvir. É a mesma coisa. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E Deus está dizendo isso. Não adianta você ajoelhar, você pedir, você ofertar, você fazer um sacrifício. Eu quero obediência, eu quero limpeza, com o próximo. Não adianta você vir pedir para você e com o próximo dar uma caca. Arruma primeiro, depois você vem e traz a sua oferta. Então eu acredito, eu creio que se você der os teus passos de limpeza, de santificação, de tempo com Deus, sem tempo com Deus não vai acontecer nada. Olha que sacrifício! Estou sacrificando coisas agradáveis à noite para um tempo com Deus. Não precisa ser a noite inteira. Abre lá 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Tem mais resistência um pouquinho, fica 1 hora com Deus. Depois você vai dormir com toda a tua parte feita. Você acha que ele não vai fazer a parte dele? Acha que ele não vai fazer? O tudo é a gente fazer a nossa parte. Faz a tua parte, faço a minha parte. Sabe o que vai acontecer? Ele fala no nosso coração, no nosso ouvido. Amém? Quem quer ouvir a voz de Deus? Se você crê que Ele fala e que Ele vai falar com você, dá um glória a Deus bem alto. Diz para o seu irmão que está do lado, e ele tem muita coisa para falar com você. Fala assim, ele tem uma vida passada para falar com você. Ele tem a vida de hoje para falar com você. E Ele vai te revelar os planos dele futuros para a sua vida. Como revelou para mim, como revelou para Jacó, como revelou para tantos, não tem por que não revelar para você. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos, abaixa a tua cabeça.